Fala galera, eu me chamo João Maciel, faço parte do grupo PET Física e hoje nós daremos continuidade à aula de resolução de questões de atrito em sólidos. Para isso nós iremos começar com a seguinte questão. Na figura seguinte, os dois blocos A e B têm massas iguais. São desprezíveis as massas dos fios e da polia, e esta pode girar sem atrito. O menor valor do coeficiente de atrito estático entre o plano inclinado de alfa em relação ao horizontal e o bloco para que o sistema não escorregue é. Então, nossa questão nos pede o quê? O menor coeficiente de atrito para que o bloco B não deslize no plano inclinado. Então, primeiramente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o diagrama de corpo livre dos blocos. Então, fazendo o diagrama de corpo livre do bloco A, aí está aqui o diagrama, aí temos que as forças atuantes nele é a tensão e a força-peso. Agora, aplicando a segunda lei de Newton nesse bloco, a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas lembre-se que o sistema ele está parado, ele está estático. Então, se o sistema está parado, não há aceleração. Então, a aceleração aqui vai ser zero, certo? Aí, aqui nós temos a tensão positiva menos o peso. Então, a gente vai colocar aqui que temos a tensão e o peso, menos o peso, né? Que o peso está para baixo, então vamos aderir ele como negativo. E como qualquer coisa que multiplicado por zero vai dar zero, então a massa vezes zero vai dar zero. Aí, então temos que T menos P igual a zero. Passando o P para o outro lado, nós temos que a tensão é igual ao peso. É que logo tá certo, né? Quer dizer que o corpo está em equilíbrio. Aí, agora nós vamos fazer o diagrama de corpo livre do bloco B, o bloco que está em cima do plano inclinado. Aí temos o seguinte, temos as forças atuantes no bloco B, é a tensão, a força normal, a força peso e a força de atrito. Só que a força peso do modo que ela está, não tem como a gente usar ela na nossa equação. Então, nós vamos ter que decompor essa força-peso em x, aqui nessas coordenadas, x e y. Então, pegamos aqui o peso, né, e decompomos ele em px e py. Tá, agora nós queremos saber px, o que é px, né? Px é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Então, Px é igual a P seno e Py, cateto adjacente, vai ser P cosseno. Então, nós temos que Px é P seno e Py é P cosseno. Tá. Guardando essa informação e reescrevendo o diagrama de corpo livre, aí fica assim a equação agora. Aí as forças atuantes ficam assim. Fica a tensão, fica Py normal, temos a força de atrito e Px, certo? Aí vamos continuar. Continuando com o diagrama de corpo livre do bloco B, agora aplicando a segunda lei de Newton nesse bloco. Então temos aqui a fórmula da segunda lei de Newton. Aí o mesmo esquema. O sistema está parado, então o bloco B não está se mexendo. Logo a aceleração dele vai ser zero. E aqui temos as forças que estão no eixo X. Nós temos que o quê? Que T
menos t, né? Porque ele está no sentido negativo do x aqui. Aí, então temos que menos t é igual a força de atrito mais px. Então fica aqui, fat mais px menos t, porque ele está indo para o sentido negativo da nossa coordenada x. Aí, então, isolando o t para o outro lado, nós temos que a força de atrito mais px é igual a tensão. E outra coisa importante também de se dizer aqui é que na nossa coordenada y, temos que py é igual a normal, certo? Aí, agora aqui nós temos o sistema no geral, com todas as forças sendo mostradas. Temos aqui a força-peso, a tensão, normal, PY, força de atrito e PX. Certo? Aqui mostra todas as forças no sistema. Aí, então temos o seguinte. Nós encontramos quando fizemos o diagrama de corpo livre do corpo A, nós encontramos que a força-peso é igual a tensão. E quando fizemos o diagrama de corpo livre do bloco B, nós achamos que T é igual a força de atrito mais Px, certo? Então, juntando tudo isso, nós temos o quê? Pensa o seguinte comigo. Essa tensão aqui, como é o mesmo fio, é a mesma tensão. Então, esse T aqui é igual. Então, nós podemos dizer que P é igual a tensão, que é igual a força de atrito mais Px, certo? Aí, então temos isso aqui no diz que o sistema está em equilíbrio, que ele não está se movendo, certo? Aí vamos continuar. Aqui temos um resumo de todas as informações que a gente já encontrou até agora e temos um complemento. Temos o quê? Temos que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático, porque o sistema está parado, vezes a normal. E nós sabemos que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Aqui, repetindo a imagem do sistema todo para a gente ter uma noção mais geral. Agora vamos resolver a equação para acharmos o coeficiente de atrito. Aí tá. O que nós tínhamos lá? A gente viu que P é igual a T, que é igual a força de atrito mais Px. Mas então, podemos dizer também que P é igual a força de atrito. Entendeu? Então, como é tudo igual, então podemos dizer essa afirmação aqui é válida. Então, a afirmação de que P é igual a força de atrito mais Px é válida. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o valor da força de atrito aqui. Nós sabemos que a fórmula da força de atrito é μ vezes a normal. Então vamos pegar a fórmula do coeficiente de atrito e vamos substituir no lugar aqui da força de atrito. Então, reescrevendo a equação fica assim. Fica P igual a μ estático vezes a normal mais Px. Aí, agora nós vamos... O que foi que eu fiz aqui? Lembra que eu disse que tá bem aqui até, que Py é igual a normal? Lá, bem aqui, ó, Py é igual a normal. Então, logo no lugar dessa normal aqui, nós vamos substituir por Py. Aí, então, nós temos que... Aí, reescrevendo, fica dessa forma aqui. Fica P igual a coeficiente de atrito estático vezes Py mais Px.
Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esse PY nesse PX. Nós já sabemos o que eles são? Sim. Então, e está bem aqui. Sabemos que PY é igual a P cosseno. Então, PY é igual a P cosseno. E PX é igual a P seno. Então, substituindo aqui, fica P seno. E essa equação reescrita fica assim. P é igual ao coeficiente de atrito estático vezes P cosseno, mais P seno, certo? Aí, beleza. Aí, agora vamos fazer o quê? Note uma coisa, que dos dois lados da equação temos P. Temos esse P aqui e esse P aqui, certo? Então, nós vamos fazer o que com esse P? Nós vamos pôr em evidência. Aí, pondo em evidência, o P fica aqui e a equação de dentro, aí a equação fica toda dentro, né? Mas lembra que P ele é igual a massa vezes a gravidade. Então, substituindo aqui, P no lugar de P, vamos colocar massa vezes a gravidade. Aí vai ficar assim a equação. Certo? Aí, só que aí passando essa massa vezes a gravidade dividindo para o outro lado, fica o seguinte, fica massa vezes a gravidade dividido por massa vezes a gravidade. Isso aqui vai dar 1, certo? Aí então, fazendo essa divisão aqui, vai dar 1. Então, a equação fica 1 igual ao coeficiente de atrito seno de mais seno de alfa, certo? Mas nós queremos saber o coeficiente de atrito estático, então nós vamos ter que isolar ele. Então, para começar a isolar ele, nós vamos passar esse y para o outro lado. Passando ele para o outro lado, ele vai trocar o sinal, vai ficar negativo. Aí então a equação vai ficar escrita dessa forma. 1 menos seno de alfa igual a coeficiente de atrito estático vezes cosseno de alfa, certo? Aí, agora, para isolarmos completamente o coeficiente de atrito estático, como o cosseno de alfa está multiplicando o coeficiente de atrito, nós vamos passar ele dividindo. Então, ele dividindo vai ficar assim. Então, desse modo, nós encontramos o coeficiente de atrito estático. Aí o coeficiente de atrito estático vai ser o quê? Vai ser menos 1 seno de alfa dividido por cosseno de alfa, certo? Então, a resposta da nossa questão será a letra A, certo? Aí, então, vamos passar para a próxima questão. Essa questão diz o seguinte: uma caixa cuja velocidade inicial é de 10 metros por segundo leva 5 segundos deslizando sobre uma superfície horizontal até parar completamente. Considerando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético que atua entre a superfície e a caixa. Certo? Então, aqui nós temos nossa figura e vamos começar a resolver. Tá, nós temos o quê? Temos o seguinte. Olhando somente para a figura, nós temos que nossa velocidade inicial é de 10 metros por segundo, certo? E nosso tempo começou a contar aqui. Então, nosso tempo inicial é 0. E 5 segundos depois, o nosso bloco para. Logo, a velocidade final vai ser 0. Então, temos o seguinte. Temos a velocidade inicial, o tempo inicial, a velocidade final e o tempo final. Então, tá aqui todos no canto. Velocidade final 0, velocidade inicial 10. Tempo final 5, tempo inicial 0 e a aceleração da gravidade.
Primeiramente, nós vamos usar aqui a função horária da velocidade, que ela é do movimento retilíneo uniformemente variado. Como o bloco ele começa em movimento e vai parando, se olharmos bem para para os dados que a questão está nos mostrando, vemos que ela cai perfeitamente para a função horária da velocidade, que é essa função aqui, ó, que é v é igual a v0 mais a vezes t menos t0. Então, mas repare o seguinte, como o nosso t inicial é zero, então podemos reescrever essa função. Ela pode ficar assim: velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, certo? Agora nós vamos aplicar os dados que nós encontramos da questão aqui na nossa equação. Aí, aplicando os dados, nós temos o quê? Temos que a velocidade final é zero. Temos que o nosso v, a nossa velocidade inicial é 10, mais aceleração vezes 5, que é o tempo final. Aí, isso aqui é para a gente encontrar a nossa aceleração. Lembrando. Aí, nós vamos querer isolar a aceleração, então passamos o 10 para o outro lado. Depois passamos os 5 dividindo. Aí 10 dividido para 5 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O menos 2 aqui quer dizer o quê? Esse menos 2 quer dizer que é um movimento retardado, que o corpo está perdendo o movimento. Então, por isso que a aceleração é menos 2. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos como nós já encontramos a nossa aceleração, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton nesse bloco aqui, né? Vamos fazer o diagrama de corpo livre e vamos aplicar a segunda lei de Newton nele. Aí, tá aqui. O diagrama de corpo livre desse bloco vai ficar assim. Vai ficar que temos a normal, a força-peso e a força de atrito. São as únicas forças atuantes nesse bloco. Aí, então, tá aqui a nossa fórmula da segunda lei de Newton. Aí, então, temos que, ó, já encontramos a. Aí, lembrando o seguinte. Lembrando que o peso, que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que a forma da força de atrito é o quê? Força de atrito é igual a μ cinético, nesse caso porque o corpo está se movendo, vezes a normal. E mais uma coisa é que nesse caso aqui, P é igual a normal, certo? Aí então, certo, vamos continuar. Aí, então vamos fazer o quê? Como a única força atuante no corpo vai ser a força de atrito, porque ela vai reduzir a velocidade, já que P e N eles são iguais, então não vai ter o movimento do bloco nesse sentido aqui. Logo, essas forças não vão entrar no somatório de forças. Então, só temos a força de atrito. Então, a força de atrito é o quê? É μ cinético vezes a normal. Aí, beleza. μ cinético vezes a normal igual a massa vezes a aceleração. Mas, como nós sabemos, aqui, a normal é igual a força-peso. Então, vamos pegar a força-peso e substituir no lugar da normal aqui, certo? Aí, fazendo isso, a equação reescrita fica desta maneira aqui. Aí, então, vamos fazer o seguinte. Mas como vemos aqui, peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, vamos substituir no lugar do peso, massa vezes a gravidade.
Aí substituindo e reescrevendo a equação fica assim. Fica μ cinético vezes massa vezes a gravidade igual a massa vezes a aceleração. Mas note o seguinte, nós queremos encontrar o coeficiente de atrito, certo? Aí nós vamos ter que isolar ele. Mas pensa o seguinte comigo. Vejam uma coisa. Tem massa nos dois lados da equação, certo? Então, essas massas, elas podem ser cortadas. Então, cortando as massas, nós vamos ficar com o que sobra, né? E reescrevendo a equação vai ficar assim. Fica μ cinético vezes a gravidade é igual à aceleração, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos substituir os valores na nossa equação. Como aqui só tem a gravidade e a aceleração, então a gravidade a gente já tem, que é 10 metros por segundo. Está aqui no canto superior esquerdo. E a aceleração nós encontramos aqui embaixo no canto inferior, canto inferior esquerdo. Então vamos substituir. O valor da gravidade é igual a 10 e o valor da aceleração é igual a 2. Então, pegando esse 10 e dividindo, fica μ cinético é igual a 2 sobre 10. E o resultado de μ vai ser o quê? Então, nosso μ vai ser igual a 0,2. Então, nosso coeficiente de atrito cinético é igual a 0,2, certo? Então, a resposta para a nossa questão será a letra B, certo? Agora, vamos passar para outra questão. Tá, nessa questão diz o seguinte. Um bloco 1 de massa 10 kg está apoiado sobre a face plana de um prisma 2, que desce por uma rampa fixa ao solo, como mostra a figura, sem que um escorregue sobre 2. O atrito da prisma 2 com o plano inclinado é desprezado, sendo seno de alfa igual a 0,6 e cosseno de alfa igual a 0,8. Adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força normal e a força de atrito exercida sobre o bloco 1. Então, o enunciado diz o seguinte, que esse bloco 1 tem 10 kg e que ele está apoiado nessa face aqui, a face reta do prisma, desse prisma 2 aqui. E que o atrito desse prisma com essa rampa aqui é desprezado, certo? Nós temos isso. Aí ele quer a força de atrito e a força normal atuante no bloco 1. É isso que o nosso enunciado pede. Então vamos começar. Nós vamos começar fazendo o quê? Nós vamos pegar o bloco 1 e o bloco 2 e vamos chamar eles de um bloco só, certo? Vamos fazer com que eles sejam só um bloco. Então vamos somar a massa do bloco 1 com a massa do bloco 2. Mas para que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso para encontrar a aceleração do sistema, certo? Então a questão vai ficar assim. Ó, esse bloco aqui se tornou um só. Aí esse bloco todo aqui vai ter só uma aceleração, certo? Então, beleza. Aí aqui a gente já fez o diagrama de corpo livre desse bloco 1 mais 2. Então, o diagrama de corpo livre desse bloco vai ficar como? Vai ficar P nas componentes dele. Vai ficar na componente x' e y', certo? Aí a gente já decompôs aqui o peso em y' e o peso em x'. Aí, e aqui tem alguns dados da questão, só para a gente ter em mente, certo?
Aí, beleza. Então, nós vamos agora, que a gente já fez a etapa do diagrama de corpo livre, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema. Então, aplicando a segunda lei de Newton no sistema, aqui temos a nossa querida fórmula da segunda lei de Newton. E vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, as forças atuantes nesse sistema só é qual? É só a P seno, que é a componente X do peso. Então, a única força atuante no sistema aqui, que faz o sistema se mover, né, é a P seno, porque ela que está fazendo o corpo acelerar, certo? E nós temos o seguinte também, que normal é igual a P cosseno. Por isso que eu coloquei aqui embaixo. Normal é igual a P cosseno, certo? Beleza. Então, a nossa equação fica assim. Fica P seno igual a massa de M1 mais massa de M2, que é a massa dos dois do bloco e da prisma, vezes a aceleração, certo? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que o peso é o quê? O peso é massa vezes a gravidade, certo? Então, no lugar desse peso aqui, vamos substituir isso. Então, reescrevendo, a equação fica assim. Fica massa vezes a gravidade, né? Que é M1 mais M2 vezes a gravidade vezes seno de alfa igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Então, como nós queremos encontrar a aceleração desse sistema, nós vamos fazer que isolar A. E para isolar A, nós vamos passar essa massa para cá, dividindo. Então, a equação fica assim. Fica M1 mais M2 vezes G seno de alfa dividido por M1 mais M2. Mas como eles são iguais, então dá para a gente dividir isso aqui, né? Aí, dividindo M1 mais M2 por M1 mais M2, vai dar 1. Então, só vai sobrar o quê? Vai sobrar o seguinte. Vai sobrar A igual a G seno de alfa, que no caso é a nossa aceleração. Aí, assim, obtemos a aceleração do sistema. Agora, nós vamos aplicar os dados da questão na equação, certo? Então, está aqui a nossa aceleração, A igual a G seno de alfa, e vamos substituir. Nós temos o que? Nós temos G, que é 10, e temos o seno, que é 0,6. Então, 10 vezes 0,6. Então, nossa aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós já encontramos a aceleração do sistema, certo? Aí, agora, nós vamos aplicar o diagrama de corpo livre somente no bloco 1, para a gente identificar as forças presentes nesse bloco, né? Aí, então, está aqui o diagrama de corpo livre do bloco 1. Mas note, primeiramente, que a aceleração não está... Note que a aceleração ela está nas coordenadas x' e y'. Então, a aceleração está na coordenada y'. Só que nós vamos querer essa aceleração na coordenada x e y, porque o bloco 1 está na coordenada x e y. Nós precisamos da aceleração nessas coordenadas para poder fazermos o cálculo e podermos encontrar a força normal e a força de atrito. Então, antes de mais nada, nós teremos que encontrar as componentes da aceleração. Isso aqui é só os dados da questão, certo? Aí, então, vamos prosseguir. Mas, para a gente encontrar essa nossa aceleração, nós temos que pensar no seguinte.
Vocês lembram nos ângulos na aula de matemática, nos ângulos alternos e internos, de uma regrinha chamada regra do Z? É mais um macete. É que nos ângulos alternos e internos, se acontece o seguinte, se você conseguir fazer um Z, tipo aqui, ó, eu estou fazendo esse Z aqui, certo? Então, se os ângulos, se tiver ângulo dentro aqui, esses ângulos vão ser iguais. Essa é a regra do Z. Ela diz que os ângulos internos desse Z vão ser iguais. Por isso que é a parada lá do ângulos alternos internos. Então, a gente usa essa regrinha para encontrar mais rápido o ângulo, né? Então, pela essa regrinha aí do Z, dos ângulos alternos internos, nós temos que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Porque note o seguinte, bem aqui tem um Z, certo? Então, os ângulos internos deles vão ser iguais. Aí isso é bem interessante para te encontrar esse ângulo de dentro. Então, agora note mais uma coisa. Note se a gente pegarmos esse vetor da aceleração aqui e arrastarmos para cá, veja que ele vai formar um ângulo com a componente x, que essa coordenada aqui lembra que é do bloco 1. Aí, então, desse modo, dá para a gente decompor a aceleração, certo? Dá para decompor em x e y, porque ela está aqui em x' e não dá para a gente usar ela. Aí, então, a gente vai ter que decompor em x e y. Então, tá aqui, ó, a aceleração, o ângulo que forma com x e ela decomposta, né? Tá aqui a aceleração, a componente da aceleração em x e y. Tá. Agora tem isso aqui. Note que a x, ela tá, é o seguinte, ela tá cateto adjacente pela hipotenusa. E cateto adjacente pela hipotenusa é cosseno, certo? Então fica assim, cosseno é igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Então, passando A para o outro lado, nós vamos encontrar a componente de x. Então, a componente de x, a x é igual a cosseno de alfa. E a mesma coisa para a componente de y. Se pegarmos esse y aqui e colocarmos aqui na frente, vemos que ela vai ser cateto oposto. E cateto oposto é seno, certo? Então vai ficar como seno é igual a cateto oposto. No caso, se pegarmos esse AY e colocarmos aqui, vai ser cateto oposto a Y pela hipotenusa que é A. Então vai ficar aqui. Seno é igual a Y sobre A. Aí passando o A para o outro lado, fica o seguinte. Fica Y é igual a seno de alfa, certo? Então temos aqui a componente de x e a componente de y da aceleração. Agora sim podemos prosseguir para podermos encontrarmos a nossa força normal e nossa força de atrito. Desculpa. Aí tá. Agora veja aqui que agora nós temos a nossa aceleração em y e temos as nossas componentes, né? Certo? Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton para as forças atuantes na componente y. Vamos obter a força normal atuante no bloco. Então, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton somente para as forças em y, aqui, nessa coordenada, certo? Então, fazendo todo o cálculo da segunda lei de Newton, vai ficar assim, certo? Então, vamos ter o quê? Vamos ter que
as forças em y igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração em y, certo? Então nós temos o que? As forças atuantes em y vai ser o que? Vai ser N menos P, certo? Porque P está no sentido negativo do plano cartesiano, certo? Aí fica negativo. Ah, João, mas por que M1 vezes essa aceleração aqui está negativo? Ah, seguinte, porque a y ela está no sentido também, apontando no sentido negativo de y, certo? Aí está aqui junto com o peso, ó, até na mesma direção que o peso. Então vai ser negativo. Então, pegando a y e substituindo aqui, né, ela vai ficar... Temos que a componente da aceleração y é igual a seno. Então vai ficar assim. Então a nossa equação fica assim: N menos P1 igual a menos M1 vezes a seno de alfa, certo? Mas lembrando uma coisa, lembrando que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então logo vamos pegar essa força-peso e substituir pela massa vezes a gravidade. Então reescrevendo a equação fica assim: fica N igual a mg igual a menos m vezes a seno de alfa, certo? Então, agora, a partir desse momento aqui, nós vamos substituir os dados na questão, certo? Então, temos o quê? Temos a normal, que a gente quer encontrar, né? Só que a gente já tem o valor da massa. O valor da massa é quanto? É 10. Aqui, valor do bloco... Massa do bloco 1, 10 kg. Então, tá aqui, 10. A nossa gravidade também é 10. Então, vamos substituir no lugar da gravidade 10. Aí a mesma coisa, aqui é a massa. Nossa aceleração a gente já encontrou. A nossa aceleração que nós encontramos lá, a aceleração do sistema, é igual a 6. E o nosso seno de alfa é igual a 0,6, certo? Então, fazendo a multiplicação aqui, a nossa equação fica a seguinte: fica N igual a 100, N menos 100 igual a menos 10 vezes 3,6, certo? Aí, beleza. Aí, fazendo aqui o cálculo, 10 vezes, menos 10 vezes 3,6 é igual a menos 36. Então, fica N menos 100 igual a menos 36. Aí, como nós queremos encontrar somente a normal, nós vamos passar esse 100 para o outro lado. Então, passando aqui para o outro lado, ele fica positivo. Então, 100 menos 36, aí nós encontramos o nosso valor de N, que é igual a 64 newtons. Então, beleza. Agora nós iremos aplicar a segunda lei de Newton para as forças atuantes na nossa componente Y, certo? Aí aqui, que beleza. Tá aqui a nossa componente da aceleração Y, e agora nós vamos aplicar a segunda lei de Newton na componente Y. Então nós temos o quê? Nós temos o seguinte: a única força atuante no eixo Y, na coordenada Y, na coordenada X, na verdade, me desculpa, a única força atuante na coordenada X é a força de atrito. Então, nossa equação vai ficar assim. Vai ficar que as forças atuantes no eixo, na coordenada X, vai ser só a força de atrito. Então, tá aqui a força de atrito. E como nós sabemos, a nossa componente da aceleração x é igual a vezes cosseno de alfa,
certo? Então, substituindo fica assim, força de atrito é igual a massa do bloco 1 vezes a cosseno de alfa. Então, nós vamos substituir os dados da questão na equação aqui. Então, nós temos que nossa massa é 10 kg, então substituindo no lugar da massa 10. A nossa aceleração, como nós já sabemos, como nós achamos anteriormente, é 6. E o cosseno de alfa é igual a 0,8, como mostra aqui. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, nós vamos achar que a força de atrito é igual a 10 vezes 4,8, certo? Aí, fazendo essa multiplicação, nós temos que nossa força de atrito é igual a 40 newtons, 48 newtons. Então, desse modo, nós encontramos a nossa força normal e nossa força de atrito, certo? Aí, veja algo interessante, que a gente não fez a segunda lei de Newton para o sistema todo. A gente fez a segunda lei de Newton somente para os componentes. Então, isso é uma coisa a pensar. Tipo, tem questões que pedem a segunda lei de Newton no sistema todo e tem questões que pedem que podem pedir somente nas componentes. Aí, então, nossa resposta será a letra B, certo? Aí, galera, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido explicativa. E qualquer dúvida pode colocar nos comentários que nós iremos responder. E siga o PET, siga nossas redes sociais do PET, que é o Facebook, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, onde será publicado esse vídeo. E também nós queremos indicar um canal de um professor que ele é muito bom, ele dá aulas de física mais para ensino de graduação, mas também serve muito para ensino médio. Então, você que é do ensino médio, que está com alguma dúvida, vá lá, dá um olho na aula dele lá, que são muito boas. Aí, que é o canal do professor Gerson Anderson. É só pesquisar no YouTube, Gerson Anderson, que é o primeiro canal que vai aparecer. Aí os assuntos são bons e o cara tem uma ótima didática. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e continue seguindo a gente no nosso canal, que vai ter mais videoaulas. E é isso, gente. Obrigado e até mais.